Boa noite, amigos aí do nosso Facebook, nossa própria TV web, Dr. Elcio Soares sentando-lhe a pua, aos grupos dos comunicadores, do Quarto Poder, do grupo do Júlio Campos, do grupo do pessoal de Cametá, o grupo do pessoal militar da Força Aérea, do Exército e também da Marinha, o grupo de funcionários públicos federais, estaduais, municipais, grupo da Polícia Civil, grupo da Polícia Militar, grupo dos lojistas e comerciantes de Belém, de Ananindeua, enfim, todos os que seguem as redes sociais. Não vou fazer live agora, nem fazer gravação, porque eu já estou um tanto quanto cansado hoje às 8h20 da noite. Mas quero dizer que sobre essas declarações dessa corajosa moça que fala aí sobre, vamos dizer assim, com todo respeito, a própria desclassificação de que os nossos ministros, a mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, que é o STF, que em tempos alhures transmitia a sublimidade da justiça e transmitia segurança aos brasileiros, hoje transmite uma verdadeira intranquilidade e a própria injustiça. Onde hoje, em vez de fazerem cumprir o que emana e o que preceitua na Constituição Federal, eles só fazem emitir e proferir decisões em interesse até mesmo de grupos de traficantes, de narcotraficantes ligados ao tráfico internacional, beneficiando aí potencialmente líderes, como fora o caso do HC concedido pelo próprio Marco Aurélio, ministro que eu tanto admirava e que agora quer se recuperar perante a opinião pública, já dizendo que não concorda com a anulação ou com os atos do processo em que fora condenado o presidente Lula. Apesar de que colocaram aqui aí alguns seguidores de Lula que ele foi já absolvido, isto é mentira, ele não foi absolvido. Houve a nulidade no processo e tudo há de recomeçar. Mas isso poderá incidir na prescrição e com isso recuperaram os direitos políticos do maior ladrão da história do Brasil, onde houve o maior rombo nas verbas do governo, tais como o caso da Petrobras, que comprou uma usina no exterior por um preço absurdo, uma usina petrolífera falida, além dos desvios de verba do BNDES, que já constituíram como um dos maiores escândalos e desvio de verbas cometidos por um governo federal. Além disso, outras tantas e tantas denúncias de corrupção, como foram o mensalinho, mas o povo brasileiro, infelizmente, os ligados aos movimentos esquerdopatas, continuam querendo fazer de Lula, vamos dizer assim, uma liderança que possa ser considerável. Infelizmente, aí está o engano de muitos brasileiros. Onde, por outra feita, o presidente Bolsonaro, que acabou sim com a corrupção, mas que também comete aí excessos em suas falas, em suas atitudes, isso nós não podemos também nos furtar, porque alguns bolsonaristas são pior que o Lula, eu não. Eu sempre sou imparcial. Analiso sem colocar vendas nos meus olhos, como é o próprio símbolo da advocacia. Então Bolsonaro aí já inicialmente errou quando disse que o coronavírus era uma gripinha, que ele era capitão, ele se empolga muito em ser capitão, e ele foi a capitão por ordem judicial. Foi expulso do exército quando tenente, por justamente ser esquerdista e não se coadunar nas fileiras do exército, dentro do ordenamento e da hierarquia, não respeitando seus superiores, nem os ditames da obrigatoriedade e dos regulamentos militares.
deu sorte de adentrar para a política e ficar 25 anos lacônico e inerte como deputado federal sem apresentar projetos. E no momento que o Sérgio Moro, ministro, fez desencadear e desbaratar a Operação Lava Jato, ele embarcou nesta e acabou se fazendo presidente e depois acabou brigando com o Sérgio Moro, que vacilou por não concordar justamente com que o presidente viesse a cobertar as ilegalidades dos filhos, e o Sérgio Moro, por ser íntegro, não concordou e já saiu fora naquela época, onde era para ter esperado. Ia ministro, ia ficar com mais autoridade, depois se candidatava a presidente e poderia ganhar. E hoje, o que vimos no Brasil em meio à pandemia é uma crise também política, onde metade da população ainda acredita no Bolsonaro e a outra metade já quer acreditar no Lula, ou são os esquerdopatas vinculados aí ao comunismo e aos movimentos petistas e pessoalistas, porque o pessoal também é contido dos dissidentes do PT, como é o caso aqui do prefeito Edmilson, que já está quase cassado. Então, gente, o que se vê hoje são um monte de ministros aí vendidos, incapazes, que são indicados pelos presidentes e só atendem os interesses políticos, assim como também, infelizmente, está aqui o nosso TJE Pará e o nosso Tribunal Regional Eleitoral, que foi contra um procurador o parecer do cancelamento e da nulidade das eleições de 2018, onde ficou cabalmente comprovado que houve abuso do poder econômico e dos meios de comunicação, mas diante de um parecer tão constituído, tão bem embasado, votaram em dezembro, lá no meio já, as festas natalinas deram presente e deram absolvição do Helderzinho. E agora, mais uma vez estão acautelando, e esse lockdown é interesse político, e nós não nos calamos. Igualmente, esta moça que mostrou aí os erros do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, do TSE, quis abafar e fazer arquivar o processo que ainda encontra-se em tramitação da nulidade das eleições e cassação do Edmilson, e nós fizemos não concordar com esta arquivamento. O processo foi dado continuidade e está em alegações para ser julgado, conforme eu faço publicar aqui, concomitantemente, porque nós não paramos nem com lockdown e nem estando fechados nossos escritórios de Ananindeua e Belém, mas em casa, em nosso escritório, nós estamos acompanhando tudo e acabamos de entrar com o pedido para que a relatora do caso, que eu vou omitir o nome por ética, possa já decidir para a reabertura do comércio de imediato, porque todas as categorias são essenciais e todo o trabalho é essencial. Os lojistas dos utensílios domésticos, eletrodomésticos, os lojistas das roupas, o pessoal precisa de roupa, os lojistas e trabalhadores das óticas precisam trabalhar, e isto é uma medida que, conforme a Organização Mundial de Saúde, não chega a lugar nenhum e tem só conotação política. Então segue aí justamente o pedido para que reabra de imediato, seja suspenso o lockdown, que está na mão do desembargador, a relatora, somente para proferir e fazer arguir a justiça sem qualquer favorecimento ao advogado subscritor que vos fala, assim como também deve ser julgado a cassação de Edmilson Rodrigues e Edilson Moura, cujo processo foi para o TSE, onde quiseram arquivar, nós não deixamos, brigamos, e o processo voltou para cá e teve a continuidade devida. Nós vamos publicar para todos os colegas poderem ler as nossas peças e ver que um advogado e um homem corajoso que veio da inteligência das Forças Armadas, com toda a minha humildade, não se desagrava e não foge da luta, como deveriam ser todos os brasileiros. Um abraço a todos e segue aí justamente todo o trabalho jurídico que estamos fazendo para sobrestar ou amenizar este lockdown despótico, absurdo, totalmente autoritarista, e também
já conceberam a nulidade e a cassação de Edmilson Rodrigues, que não deveria nem ter sido diplomado e que foi diplomado sem a certidão, dizendo que o processo estava transitado e julgado porque havia um recurso devidamente impetrado. E se havia um recurso impetrado, estava subjúdice justamente o cargo de prefeito, e não poderia ter assumido, mas mesmo assim o TRE, porque o Edmilson era o candidato do governador apadrinhado, deu posse ao mesmo, mas o processo precisa ser julgado definitivamente, porque está desde o dia 16 nas mãos da juíza corajosa, porque tiraram o outro juiz na marra para tentar impedir e prosseguir o processo, até dizendo que a nossa petição não preenchia os pressupostos legais, onde nós entramos com recurso e provamos que estava tudo ok, tanto é que o primeiro juiz deferiu a mesma e mandou a outra parte se manifestar. Então, se a outra parte já tinha se manifestado, não poderia retrair e voltar o processo ao início para se dizer que a petição estava inócua, onde nós derrubamos essa medida que tanto o TSE como o próprio TRE, querendo ordenar a juíza de primeiro grau, queria dar um golpe, mas em cima de mim não. O processo foi à frente e esperamos um julgamento decente, porque é como a moça falou, eu acho que o advogado, ao contrário de chamar os desembargadores e ministros de excelência, terão que passar a chamar de excrescências. Fica aqui o meu repúdio contra estes conchavos, contra estes conluios que estão havendo entre os tribunais estaduais e as autoridades maiores em Brasília, tanto no Tribunal de Justiça, onde o ministro Falcão deu que havia crime já praticado por Helder, e depois o ministro lá superior Alexandre vai e torna tudo sem efeito. Isto é, como diz o Boris Casoy, uma vergonha. Mas eu não me calarei, eu não pararei e não deixarei de intensificar